Olá todo mundo, esse é mais um episódio do Sei. Tema de hoje, o Homem de Aço. Primeira coisa que eu queria falar, que é só por cima, eu não quero me estender nesse assunto, então por isso que vai ser o primeiro a ser tratado, é a respeito da relação Homem de Aço e o cristianismo. Mas não necessariamente o cristianismo, mas a história de Jesus. Eu acho que alguns sites, se não me engano o Omelete já falou a respeito, então não quero me estender, ok? Mas sim, tem uma relação que o Christopher Nolan, que é um dos roteiristas, eu esqueci o nome do outro agora, eles tentam passar a respeito da história do super-homem com Jesus Cristo, né? Tanto que nos primeiros momentos do filme tem uma cena que ele cai na água, braços abertos, e fica uma cara com uma... fica um tempo, vamos dizer assim, numa fotografia em que ele parece, né, que está crucificado e etc. Fora isso, também tem o lance dele começar realmente a ajudar os outros com 33 anos e coisas do gênero, né? 33, se não me engano, foi a idade que Jesus foi crucificado, e dentro da cosmologia cristã, isso absolveu todos os pecados, né, da humanidade. Algo assim. Então, não querendo entrar muito nesses assuntos, é mais isso que eu tenho para falar. Sim, tem uma relação e eu não sei se é positiva ou negativa, porque na verdade eu achei bem indiferente. Tá? O legal do filme mesmo, na minha opinião, são os valores passados. Assim. Eu acho que ele foi um filme bem legal, bem produzido. Fora isso, a história é de um jeito que pessoalmente me agrada. Eu sempre tive certos problemas com certas histórias de super-heróis. Tinha uma época que eu adorava gibis, etc., com histórias de super-heróis, só que depois elas foram perdendo muito a questão da coerência em certos aspectos. E eu sou mais fã do estilo do Nolan, né, do Christopher Nolan, de super-heróis, tipo Batman, a trilogia do Batman, e agora o Homem de Aço, do que o estilo da Marvel. Eu acho que na Marvel teve os X-Men, até o X-Men 1 e 2, que foram bem legais, mas eu acho que é um lance meio... Quando tu consegue desenvolver o lado emocional e mental de uma forma bem consistente do personagem, eu acho mais interessante do que simplesmente um desenvolvimento de estou aprendendo a lidar com superpoderes. Eu acho isso meio bullshit. Eu não vou ficar enrolando nisso também. Primeiro tópico que eu queria tratar era a respeito da nova Lois Lane e os valores femininos contemporâneos, por assim dizer. Qual é o lance? A Lois Lane, em vários momentos, ela era muito retratada como uma repórter curiosa, que às vezes perdia o bom senso, por assim dizer, mas que acabava sendo salva pelo super-homem. Era aquela coisa meio príncipe e princesa remasterizado, né? Eu acho que essa nova Lois Lane tem uma outra pegada que é interessante, que ela é mais corajosa. Ela tem noção do que ela está fazendo. Ela não vai por mera curiosidade. Ela tem noção do que está fazendo e aceita o risco. Isso é legal. Isso é bem interessante. Essa coragem é algo bem interessante de ser passado. E gostei da personagem, gostei da atriz, do desenvolvimento da personagem. E a atriz, ela não pegaram nenhuma atriz super gostosona, hollywoodiana, que isso daí também dá um saco às vezes. Esse lance de querer atrair o público masculino e feminino pelos órgãos sexuais às vezes enche o saco. No caso do Henry Cavill, eu acho que pela reação das meninas no cinema, eu acho que o atrativo para os homens ficou mais na parte da destruição e de porradaria, que tem bastante. Afinal de contas, Zack Snyder, que é o diretor, gosta, né, de explosões e socos e pontapés e vai lá o que, né, destruir prédios, etc. Mas depois eu entro mais nesse detalhe. O segundo tópico
que eu queria falar, aproveitando a questão dos valores, né, da Lois Lane, etc. Eu acho que eu vou focar bem nessa parte, nesse vídeo, né, sobre os valores. Tem a questão do desenvolvimento do Homem de Aço, do Super-Homem. O Clark Kent, ele todo o seu desenvolvimento moral, ético e em relação aos seus poderes foi trabalhado de uma forma bem interessante. Ele já, desde que chegou, né, ele já tinha superpoderes, apesar de que, quando bebê, pelo que a Martha Kent fala, ele tinha problema respiratório no começo, né, quando ele era bebê. E depois que o poder realmente se desenvolve, porque eu acho que foi um período de adaptação à atmosfera terrestre, e a explicação do filme é mais ou menos essa. Aí depois o poder começa a se desenvolver. E não é igual ao Smallville, que eu achei meio bullshit, mas também não é igual a outros filmes ou outras revistas do Super-Homem, que ele já é um bebê super poderoso que já sabe lidar com os poderes. O moleque é super poderoso, mas ele não sabe lidar com os poderes. Então aquilo traz angústia e certos sofrimentos para ele, porque a audição dele capta tudo que está ao redor, ele começa a escutar todo mundo, até que está longe, e começa a ver pessoas meio cadavéricas, porque a visão de raio-x está meio, né, em processo de desenvolvimento, então é meio loucona, porque ele não tem controle sobre aquilo. E é interessante que o superpoder acaba gerando bastante sofrimento para ele. Esse sofrimento advém muito dessa dificuldade em lidar com aquilo, em focar a atenção e tudo mais. Até mesmo numa situação meio, acho que eu diria, autista, né, do Superman no início, quando criança, adolescente. E durante o desenvolvimento do personagem, ele lida com várias emoções conflitantes, né? Ele lida com raiva, ele não é imune à raiva. Ele tem até um momento do filme que ele é bastante vingativo, tá? Claro que ele acaba não ferindo diretamente a pessoa, mas destrói algo que a pessoa tem, justamente para se vingar de uma coisa que a pessoa fez. Então ele tem sim essas aflições, ele tem esses problemas. Ele vê pessoas que ele gosta passando perigo e morrendo. E ele sabe que tem capacidade e poder para ajudar os outros. E se sente mal com isso, porque às vezes ele não pode, né, por confiar bastante no seu pai adotivo. Ele acreditava que as pessoas não iam aceitá-lo se ele se mostrasse. Então, essa questão, esse conflito interno é bem interessante, assim. Foi trabalhado de uma forma bem interessante. Você ter capacidade, poderes, um potencial para ajudar os outros, querer, mas ao mesmo tempo não poder. Então ele ajudava os outros de uma forma anônima, né, tentando ao máximo não ser visto, e vivia dessa forma uma vida nômade, porque ele não parava num lugar só, né? Ele sempre tentando se proteger os outros sem se mostrar, ele acabava não parando num lugar só. Posteriormente ele acaba se mostrando para a humanidade, aí ele não se esconde mais. É quando ele aceita o fato, né? Eu acho que do que ele é, do que as pessoas são e do que ele pode fazer em relação a isso, né? De como ajudar as pessoas com o potencial que tem, com as habilidades que possui, que desenvolveu, que aprendeu a lidar. Como ele pode ajudar as pessoas com isso, e num ponto que ele falou, não tenho mais que me esconder, acabou. Coisa eu preciso mostrar o que eu sou capaz para poder ajudar. Que reflexões eu tirei disso? Eu acho que é um ponto, talvez, para não ficar firulando muito, porque já vai ficar comprido esse vídeo. É justamente, eu acho que potencial benéfico, potencial para ajudar outros, todos temos, e eu acho que esse é um ponto que eu não gosto muito da ideia de um salvador, né?
que no caso o Super-Homem ele aparece mais ou menos como um salvador, apesar de que você vê atitudes altruístas, benéficas, vindo de outros personagens, como eu ia falar J. Jameson, mas esse daí é do Homem-Aranha, o chefe da Lois Lane lá do jornal, e você vê uma tentativa de um salvar o outro quando está tudo explodindo em Metrópolis. Nós temos potencial. Às vezes é difícil desenvolvê-los pelos vários obstáculos que surgem em nossas vidas. O potencial não é algo estático. O potencial, acho que é um potencial humano de aprendizado e etc. Então, se a pessoa quer se desenvolver em determinada área, ele precisa realmente se dedicar àquilo. E não necessariamente que todos os outros fatores vão corroborar para que aquilo seja possível. Isso é uma coisa importante. Às vezes nós chegamos até determinados limites que não dependem muito mais de nós. Existem outros limites que devem ser, de certa forma, respeitados. Ou a nossa situação pode ir para a bosta. Nós temos vários potenciais que nós podemos desenvolver para ajudar outros. E quando eu falo outros para afetar globalmente, às vezes inicia-se, às vezes não, né? Devemos iniciar por pessoas mais próximas, etc. Né? Devemos estar próximos das pessoas, não só por internet. Nós temos que ter uma relação social mais pessoal, mais íntima, por assim dizer, para ser capazes, né? De reconhecer o problema do outro, reconhecer quando o outro está mal, como nós podemos ajudar e etc. Em relação às nossas habilidades, nós podemos pensar também, e aí, como eu posso usar a criatividade o cara uma pessoa que é publicitário, você tem uma criatividade fodidíssima para criar propagandas, por que não também utilizar essa criatividade para ver formas de angariar fundos para instituições que tenham trabalhos sociais, tenham projetos sociais em andamento, etc. Por que não pensar em criar seu próprio projeto social? De repente você tem uma percepção de coisas que você acha que está faltando para que outras pessoas tenham mais possibilidades para melhorar de vida. Então, faça mão à obra, precisa de dedicação, precisa de esforço, etc. Algumas dos valores passados no Homem de Aço que eu acho bem legal é a questão da compaixão, de não querer ver os outros sofrendo, de querer que os outros sejam felizes, que é a bondade, e confiança, dar voto de confiança. Nós somos tão suspeitos uns dos outros que muitas vezes nós temos medo de nos aproximar justamente para eu não confio, não conheço, não confio. Tá, e qual é a possibilidade da pessoa demonstrar se ela é confiável ou não, se nós não damos a possibilidade dela fazer isso? E a questão da motivação. O Super-Homem tem uma motivação altruísta, uma motivação benéfica de querer ajudar os outros, que dá gás para ele fazer as coisas. E isso é legal. Eu acho que essa motivação, ela realmente é positiva. Falo por algumas poucas experiências pessoais que tive, que quando eu consegui gerar realmente uma motivação de beneficiar outro ser, eu realmente percebi uma outra forma de lidar com o cansaço, de lidar com os limites, né? Porque tem certos limites que entra a preguiça, etc. E tem os limites mais reais, né? Que daí já fogem do nosso poder, da nossa força, do nosso controle. Beleza. Para não enrolar mais, tem um ponto forte de conflito moral que agora vai ter spoiler. Então, se você quer assistir o filme, não quer perder certas graças, certas surpresas, etc., pare de assistir agora e volte a assistir alguns minutos depois. O ponto de conflito com spoiler, agora, é quando o Superman ele mata o General Zod. Ele tenta, durante todo o processo, não matar. Isso daí é um valor muito respeitado pelo Super-Homem. Só que chega um ponto que ele percebe que ninguém vai parar o General Zod. O General Zod ele quer destruir toda a Terra, ele quer matar todo mundo na Terra e não tem como parar ele. Não tem como parar ele. Só que ainda assim ele tenta. O Superman tenta. Até que num momento em que o Superman está segurando o General Zod, tentando convencê-lo para parar com aquilo. E o General Zod começa a soltar aquele rainho vermelho pelo olho, indo em direção a uma família. O Superman entra num ponto de decisão. Ou eu mato ele, que eu não estou conseguindo controlar o carão, ou a família morre.
Eu não vou entrar naqueles detalhes do tipo, mas durante a briga eles destruíram prédios e mais prédios e deve ter sido um monte de morte, deve ter tido um monte de morte, um monte de pessoas morrendo naquela destruição toda. Tá, pode sim, mas vamos levar isso como uma licença poética do Zack Snyder pra falar, nossa, a luta foi fudidona, entendeu? E os caras são muito poderosos. Vamos pensar naquilo meio Power Ranger, né? Que os robôs e monstros caíam em cima dos prédios e ninguém morria e eles eram tidos como heróis. Vamos voltar para o foco da decisão do Superman. Ou eles salvavam 4 vidas, se eu não me engano, eram pai, mãe, filha e filho, se eu não me engano. 4 vidas, ou deixava o cara vivo e tentava parar ele de qualquer outra forma, sendo que ele ia continuar tentando destruir tudo. Possivelmente continuaria matando. Naquele momento ele não soube como parar, apesar de que eu acho que devia ter outras formas, mas ele acaba por... Só que não foi uma decisão fácil, ele não se sente bem na hora, ele se sente culpado por aquilo. Não, culpado não. Minto. Não é culpado, porque se fosse culpado ele tentaria ficar mal durante todo o processo, o resto do filme, né? Todo o processo que passa no resto do filme. E não foi isso que aconteceu, não. Ele se sente mal, ele se arrepende pela atitude de matar. Eu acho que esse é um ponto. Arrependimento não é culpa. Arrependimento é você reconhecer que cometeu algo que não é legal, algo que não foi certo, que talvez poderia ter outras formas de resolver que seriam muito mais benéficas e fez merda. Você reconhece a merda e fala, eu vou mudar para não cometer uma merda tão pesada ou igual em outro momento. Culpa já não, culpa é aquela coisa de você ficar, ai como eu sou mal, ai como não, isso ele não teve, isso é muito positivo. E é isso aí, pessoal, quando observarem as suas cagadas, tentem ter arrependimento, que é reconhecer a cagada e tentar mudar as causas internas que te levam a cometer tal cagada, ao invés de ficar se torturando por culpa de algo que você cometeu. É isso, já vai ser grande pra caramba esse vídeo, agradeço a visualização, agradeço quem assistiu até aqui, quem curtiu curta, inscreva-se no canal, favorite, ajude a divulgar e até mais. Valeu!